Amados irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus, eu quero, estou fazendo esse vídeo exclusivamente para o nosso grupo de missões pelo mundo e quero neste vídeo trazer algumas informações importantes. Em primeiro lugar, eu só vou usar um versículo da Bíblia, muito importante, Atos 1:8, né, que é bem conhecido por todos. Mas os outros pontos que eu vou abordar aqui nesse vídeo, eu não vou trazer versículo, porque o objetivo não é versículo, eu gosto mais de prática, é uma prática minha, né? E eu quero falar um pouquinho de algumas coisas, explicar algumas coisas para os irmãos, e ao final eu vou ter eu vou colocar para vocês algumas informações importantes que vamos alterar aqui no grupo, vamos agregar aqui no grupo para a bênção de todos, tá? Então assista até o final e você pode fazer seus comentários aí embaixo, tá? Lembrando de ter respeito, né? As pessoas que não têm respeito no grupo são bloqueadas, são excluídas do grupo, porque o nosso grupo tem o objetivo de trazer a mensagem da palavra de Deus, trazer o testemunho do campo missionário, falar do que está acontecendo no evangelho no mundo e consolar, ou seja, trazer palavra de consolação, nada de exortação, de pregação da palavra comum, né? Vai ter alguns cultos. Então, eu quero começar com você, então, em Atos, capítulo 1, verso 8, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É um dos versículos mais pregados nas igrejas sobre culto de missões. Mas eu quero deixar bem claro aqui, eu sei que vai ter algumas pessoas que vão discordar disso. O primeiro ponto que eu quero dizer é o seguinte: há uma diferença muito grande sobre evangelismo e missões, tá? Qual a diferença? Tem gente que coloca, não, eu sou missionário e prego a palavra. Não, isso não é missões, tá? Isso é evangelismo. Evangelismo é a essência do cristão, ou seja, o cristão realmente convertido, cheio de Espírito Santo, ele testemunha, ele fala do amor de Deus com alegria, ele prega a palavra com alegria, ele louva a Deus e através desses louvores faz a pregação. Isso é evangelismo, não é missões. Agora, então o que é missões? Missões é quando você trabalha com um grupo étnico. Muitas pessoas pensam que missões é só quando você vai para fora do país. Não. Muitas vezes, e no Brasil, por exemplo, temos a oportunidade de trabalhar com missões com muitas culturas. Então, se você faz um trabalho na sua região, na sua localidade, com mendigos, moradores de rua, com drogados, com bêbados, com mulheres abandonadas, ou seja, com algum grupo específico, mesmo no seu país, mesmo na sua localidade, isso é missão. Missão tem um objetivo. A palavra missão, se você ver no dicionário, ela vem falando assim: missão, objetivo. Claro que existem dois níveis de missões. Existem missões nacionais e missões internacionais. Para tudo existe uma preparação. Quando você vai pregar o evangelho, vai testemunhar de Jesus, uma das primeiras que eu tenho que falar, não, tem que ter o poder de Deus e não precisa. Eu coloquei no grupo sobre quem escreve errado, certamente não leu a Bíblia. Teve muita gente que discutiu, me recriminou, me acusou e tudo mais, achou que estava errado, e não é bem assim. Porque veja bem, quando você lê a palavra, você conhece as letras, tá? E você conhecendo as letras, você escreve melhor. Então, é muito importante provar isso, tá? Mas existem pastores que pregam maravilhosamente e escrevem ruim, por falta de desleixos dele, na realidade, tá? Porque não é digno. Paulo sempre foi um grande exemplo de um grande estudioso e ele ensinou a palavra. Você acha que você vai ensinar a palavra, vai passar ensinamento se você não ensina? E como é que você vai ensinar uma coisa que você está escrevendo errado? As pessoas não vão compreender na sua língua. E às vezes, e muito pelo contrário, hoje com a tecnologia, o celular permite ter um corretor ortográfico. Então, se você ativar o corretor ortográfico e digitar devagar,
né? Você vai ver que ele vai dar dica de palavras que você vai digitando para completar o texto seu. Então, às vezes existem erros de digitação, como você coloca o S no lugar do T, o A no lugar do W, porque são letras paralelas, ou seja, por causa do dedo eu mesmo tenho esse problema, dedo grande, né? Até hoje eu não sei como os jovens conseguem digitar tão rápido. Então, acontece isso às vezes algumas palavras, mas a gente prestar atenção antes de postar, vamos corrigir isso. Então, veja bem, quero deixar bem claro isso, tá? Há uma diferença entre evangelismo e missões. Se você trabalha com evangelismo você vai fazer pro resto da vida. Quem tem Jesus no coração, prega a palavra em tempo e fora de tempo, gosta de distribuir folheto, gosta de falar de Jesus, gosta de testemunhar, gosta de consolar as pessoas, né? De falar do amor de Deus, desse grande amor que nos torna seus discípulos, seus filhos, seus descendentes, sua nação eleita. Então isso é evangelismo. Agora, missões é quando você trabalha com uma etnia, você trabalha com um grupo. E para isso existe uma preparação. Missões, o evangelismo, você precisa saber da Bíblia. Escrever correto, entender a Bíblia, ler a palavra de Deus. A pessoa que não lê a Bíblia, quando o ímpio vai chegar, mas por que eu estou sendo salvo? Estou sendo salvo de quê? Mas o inferno não existe. Você precisa ter base bíblica para responder. O apóstolo Paulo mesmo fala isso, que nós devemos estar preparados para responder as perguntas das pessoas. Então, muito pelo contrário, meu irmão, se você lê a Bíblia, escreva correto, tome cuidado, com zelo, assim como você zela de pregar e testemunhar a Jesus em tudo quanto é lugar, zele também pelo seu testemunho na escrita, tá bom? Então vamos tirar essa ideia de não, é porque é humilde. Humilde não, tá? As pessoas que não sabem ler e escrever não têm celular. Ou então elas têm um celular simples que somente fala, tá? Então se você quer trabalhar nas redes sociais com o evangelismo, que é uma bênção, tem uma exigência, assim como missões, né? Então, quando você vai trabalhar com viciados de drogas, você não pode chegar para ele e falar assim, não, Jesus te ama, ele vai aceitar. Cara, eu já estive no meio deles, né? Não porque foi viciado, mas porque ajudei numa casa de recuperação. E eles são artistas, eles fazem, sabe, estripulias e chegam a chorar, dizendo que na realidade não estão fazendo nada. Eles têm uma maestria de teatral muito grande. Se você for trabalhar com morador de rua e não conhece a realidade deles, vai ficar difícil você falar, não, sai daí, você é um vagabundo. Não, isso não é evangelho, tá? Então, quando você vai trabalhar com uma etnia, com um grupo, você precisa viver. Se você quer trabalhar com morador de rua, eu aconselho o seguinte, vai dormir uma noite no albergue, é de graça. Em São Paulo tem muitos albergues, muitos lugares para... Então vai dormir uma noite, se inscreve lá, né? Fica quietinho e veja como é que é a realidade. 1, 2 noites, você vai ver outra realidade. Eu tive essa experiência de morar em albergue um tempo. É uma história que está escrita no meu livro. E aí aquela história, isso fez com que eu conhecesse o público que mora no albergue, né? E eu não vou entrar no assunto aqui. Se você quer trabalhar com bêbado, você precisa saber por que a pessoa bebe. Então existe um estudo. Aí nós temos a missão no campo internacional, ou seja, fora da sua região. Fora da sua cidade, onde você vai para um lugar, onde você vai para os ribeirinhos, no Amazonas, você vai no meio de quilombolas, no interior de São Paulo e vários lugares do Brasil, que eu já estive no meio de quilombolas, eu já estive na Amazônia, você vai no Nordeste, naqueles rincões do Nordeste, onde a pobreza é muito forte ainda, e que precisa do Evangelho eles podem passar fome, mas eles têm uma paz no coração, e essa paz faz toda a diferença. Então quando você vai atuar com esse público, você precisa entendê-los, estudar. Não existe essa, tá? De você sair no campo, vou pregar o evangelho para qualquer um, e aí as pessoas vêm com certas dúvidas e você não sabe responder. Você é responsável para explicar a palavra de Deus. Você é o atalaia de Deus para explicar a palavra de Deus a ele. E por ser atalaia, você tem que estudar a palavra de Deus. Tem que saber sobre a palavra de Deus. Agora eu quero falar um outro ponto sobre missões internacionais. O grupo de missões pelo mundo,
eu comecei ajudando depois da criação dele. Eu vi que o grupo era uma bênção, senti no coração, e entrei com o fundador e falei para ele, posso ajudar? E aí eu comecei aí a limpar, né, porque tinha muita gente que fazia, e todas aquelas lives de profetas, né, de pessoas que profetizavam a bênção na tua vida. Eu cheguei para eles, conversei com eles, isso eu não quero gravar porque eu não quero dar mau testemunho para nossos irmãos. Eles estão aprendendo, certamente Deus vai transformar os corações deles, ou não sei, Deus cuida deles, não sou eu. Tá? E eu cheguei a cada um pessoalmente, particularmente eu chamei no Zap, chamei no Message, falei, meu irmão, continua fazendo live, mas mostra seu trabalho evangelístico. Teve algum desses profetas que me xingaram, se tivesse perto de mim tinha me batido, tinha me socado, porque ele fala, não, eu sou profeta de Deus, eu falo a palavra e ninguém vai me impedir. Tá bom. Falei, meu irmão, eu estou pedindo para você colocar fotos do seu trabalho evangélico. Ou seja, eles pregam, são profetas, mas não pregam a palavra. Eles são profetas de internet. Isso, desculpa, tá? Isso não dá. Existe um trabalho pela internet bonito, existe. Mas se você não fizer a verdade, no tete a tete, as pessoas vocês não vão compreender. Eu falo isso e pessoas podem confirmar comigo, as pessoas que têm experiência em evangelismo, tá? Agora, vamos falar sobre missões internacionais. Eu tive um jovem aqui no grupo, que eu chamei, né, porque vocês sabem que não pode pedir oferta no grupo, né, não pode fazer propaganda e tudo mais, para poder limitar todos, porque eu mesmo vivo de ofertas. Eu tenho uma escola de teologia, tenho uma escola de comunicação online. Eu gostaria de poder pegar, poxa, 73 mil pessoas já estão no grupo, e eu colocar uma propaganda ali, certamente vai parecer gente interessada, ser interessante, mas como para mim, como para os outros, você vai ver que eu não posto propaganda nem as coisas. Eu posto meus testemunhos. Eu estou agora na montanha, aqui nas altas, você não tem condição de ver, mas tá chovendo agora, são final de tarde. Eu estou na chácara aqui, na fazenda, numa região aqui carente, tá? E fazendo a obra de Deus, mas também a obra de Deus, e eu quero falar aqui nesse vídeo, é fazer o trabalho. Então às vezes eu vai na cidade, eu estou viajando e tudo mais, então o meu ministério é a atuação no campo peruano, aqui na selva de Cusco, Peru, tá? Então, as pessoas, você vai para Machu Picchu? Eu fui de 3 anos que já moro aqui, eu fui uma vez a Machu Picchu de tanto me perturbarem. Tá? Eu fui lá, inclusive foi um dia de azar, porque era dia de solstício, tinha bruxo e tudo quanto é lado, uma loucura. E eu não vou para, né? Apesar que agora eu tenho um canal de turismo com o objetivo de levantar ofertas, né? Levantar patrocínios, mas eu não trabalho com turismo, eu trabalho exatamente na formação de igreja. Já deixei 2 igrejas formadas aqui e esse é o trabalho. E vamos falar um pouquinho agora de missão transcultural, tá? Você vai para um campo. Vamos dizer assim, você vai para a África, né? Que há um movimento muito grande quanto à África. E aí não existe mais país, o resto do planeta é tudo rico, milionário e tudo mais, não tem carência. Não é bem assim que acontece, tá? Aqui no Peru, o país é rico. Tem abundância, frutas das mais maravilhosas. Aqui, por exemplo, eu como 3, 4 laranjas todo dia pela manhã para começar o dia. É uma bênção, mas tem uma carência do evangelho incrível, tá? As seitas estão muito marcadas aqui, enganando as pessoas, levando as pessoas para o inferno, tá? O catolicismo é muito forte e eu quero falar para você sobre isso. Então vamos lá. Quando as pessoas pensam sobre ir para o campo missionário, um dos primeiros detalhes importantes que devemos cuidar é quanto à preparação. Não existe só a preparação teológica, mas existe uma preparação social. Você conhecer o que acontece no país, a realidade do país, não vai com esse sonho, tá? A palavra aqui nesse versículo eu usei o seguinte, mas receberei poder, mas serei testemunho tanto em Jerusalém como Judeia e Samaria, ou seja, ao mesmo tempo. A igreja é um trabalho da igreja fazer ao mesmo tempo nas três pontos, né? Então, o que eu falo? Se você não faz nada na sua igreja, você não limpa a igreja, você não atende as pessoas na recepção, você nunca serviu como diácono, nunca serviu Santa Ceia, não só preguei a palavra. Vou te contar uma coisa que vai ser triste.
tá? Se você não fez em Jerusalém, você não pregou o evangelho em Jerusalém, não esquece Samaria e os confins da terra. Porque a base de um missionário, a base de trabalho de um missionário está em Jerusalém, ou seja, na sua terra, onde ele vai ser diácono para servir as pessoas, vai visitar os irmãos que estão enfermos, ele vai fazer evangelismo aos domingos, outros dias, ele vai pregar a palavra na oportunidade que tiver, onde estiver andando, ele vai recepcionar as pessoas na igreja, abraçando esses irmãos da sua igreja. Então, ou seja, todo um trabalho que é feito em Jerusalém. Não querendo me gabar, mas em todos os cargos na igreja, eu estou com 57 anos, e todos os cargos na igreja eu já tive. Eu já fui primeiro dirigente, segundo dirigente, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, primeiro secretário, segundo secretário. A última oportunidade que eu tive, fui faxineiro da igreja. Eu recebia para isso, para limpar a igreja 3 vezes na semana. Minha igreja me abençoava com uma ajuda de custo e uma cesta básica, me ajudou muito, esperando a partida do campo, né? Então, ou seja, se você não faz nada em Jerusalém, esquece que você vai fazer alguma coisa no campo. Você não vai fazer. Por quê? Porque eu digo o seguinte, toda a sua experiência que você faz na sua igreja, e tem uma outra coisa também. Eu, pelo exemplo e pela leitura bíblica, Jesus não chama ninguém para missões vagabundo. Ninguém que não faz nada na igreja vai para o campo missionário. Essas pessoas sofrem. Vão para o campo, visitam o campo. Existe também uma outra linha que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Sobre o turista missionário, tá? Que vai para o campo para conhecer, fazer um trabalhinho, depois volta e não quer saber mais. Isso é turismo missionário, isso não é missionário, tá? Isso é turismo missionário e é bom para os pastores conhecer o campo, para quando voltar, testemunhar para a igreja, mobilizar a igreja em prol do campo. Os pastores sim, agora há pessoas que se dizem missionários, que querem ir para o campo, primeiro tem que se preparar teologicamente, segundo, se preparar na sua Jerusalém. Ou seja, na sua igreja, recebendo as pessoas na porta. Trabalhe uma semana, 2, um mês, trabalhe por um período como porteiro na sua igreja. Você vai ter experiências incríveis na sua própria igreja. Trabalhe na Santa Ceia, fala, pastor, eu quero atuar na Santa Ceia. Busque servir na sua igreja, tá? Seja dizimista, seja ofertante com alegria, não com objetivo. Pare de reclamar das pessoas e procure ver as pessoas que precisam de ajuda na sua igreja. Tem pessoas que estão chegando na sua igreja cheias de problemas, cheias de contato. E a internet está fazendo com que essas pessoas mais fracas fiquem muito confusas. Então precisa de conselho. Na sua igreja local, em sua Jerusalém. Sabe por que eu falo isso? Porque isso que você vai fazer na sua igreja, você vai fazer exatamente no campo. Então, se você nunca recebeu pessoa na sua igreja, se você nunca serviu como diácono, só preguei a palavra, você acha que no campo é só pregar a palavra? Eu tenho postado aí, até no grupo, que eu estou roçando aqui, uma chácara aqui onde eu estou morando. Você acha que é de graça, que as pessoas vão te dar de graça? Não, você tem que fazer por onde. Não é que eles pedem, mas você sente, você tem que ajudar em alguma coisa. E o pastor falou assim, nós precisamos limpar essa chácara, consigo pagar, mas ninguém trabalha direito, tudo mais. Aí eu falei, fui trabalhar com facão, onde eu fiz um vídeo, você acha que missões é só pregar evangelho? Aqui, trabalho com facão. E hoje, eu estou todo cansado, todo quebrado, que hoje de manhã eu estava com a roçadeira aqui na chácara, limpando com a roçadeira. Então, como eu estava falando, acabou a bateria aí, vamos retornar. Você faz missões em sua Jerusalém. Então, o que acontece? Você muitas vezes no campo local, você vai trabalhar também como faxina, como limpeza. Então, tudo que você fazia na sua Jerusalém, na sua igreja, você vai fazer no campo e mais. Você acha que, não, vou ficar 24 horas pregando. Não existe isso, tá? Não existe isso. O campo, às vezes você vai num campo, por às vezes ajudar uma pessoa, por ajudar numa faxina, por ajudar de repente numa obra, você ganha uma família para Cristo. Ao você saudar alguém na rua, apoiar alguém, aqui tem muito desmoronamento, que aqui é muitas montanhas, e de repente você ajudou uma casa que teve um desmoronamento e atuou alguma coisa. Isso transforma, eles vêm, ainda que eles possam ter o coração ruim por causa das maldades do mundo, eles vêm e começam a te ouvir. Então as portas são abertas de acordo com a sua atitude. E se você não faz nada na sua Jerusalém, é um risco e é quase certeza que você não vai fazer no campo missionário.
tá? Quando você atua num grupo, numa etnia, na sua região, é uma coisa, você vai se especializar naquilo, você vai entender sobre drogas, sobre moradia de rua, você tem que ler livros sobre aquilo, sobre o que fala, assistir palestras com assistentes sociais e tudo mais. Agora, quando você vai para fora do país, a coisa muda de figura. Uma que você é estrangeiro sempre, tá? Então você tem a mudança de como chegar o dinheiro até você. Então você tem que entender como é que faz a trâmite de mudança. Isso ninguém ensina. Outra coisa também, existe dois tipos de missionários, tá? Uma das coisas que eu quero colocar aqui antes de entrar nesse ponto sobre a realidade do campo missionário. Existem dois tipos de missionários internacionais, tá? Ou interculturais, tá? O missionário de agência missionária, tá? E eu vou explicar o que acontece. E o missionário autóctone, ou seja, autóctone não, autônomo, é aquele que vai para o campo de acordo com um conhecimento, de acordo com alguma experiência, que já esteve em agência missionária e hoje atua como autônomo, sem dependência de agência missionária. Isso existe muito hoje em dia devido a algumas realidades de mudanças de realidade dentro das agências missionárias. Então vamos lá. Primeiro ponto sobre agências missionárias. A agência missionária é muito bom para quem tem, porque você vai estar ao lado de pessoas que têm muita experiência, tá? Existem grandes agências aí, tá? Que dão uma capacitação e levam você. Mas lembre o seguinte, qual você vai fazer? Quando você vai atuar no campo com uma agência missionária, você não atua no seu projeto. Raras vezes, principalmente no início, você não atua no seu sonho, ou seja, de pregar, de fazer, construir igreja, não. Você vai fazer o que eles mandam, ou seja, você vai ser um auxiliar, vamos colocar assim, é que eles não colocam isso porque ficaria feio, né? Um auxiliar de missionário, tá? Então você vai dar apoio aos missionários que já estão com algum projeto no campo. Dentro de agência missionária, para você levantar algum projeto, começar algum projeto que Deus coloca no seu coração, de acordo com a realidade do campo que você está atuando, muitas vezes demora um tempo, porque você tem que fazer com que a sua agência entenda a realidade e te apoie nesse novo projeto. E esse projeto requer muito desenvolvimento, muito estudo, tá? Muita realidade, não é feito à toa. E existe também um missionário autônomo, ou seja, aquele como eu, já estive numa agência missionária, já fui de agência missionária, meu estudo foi pela Missão Kairos, eu fui da MEB, onde eu fui conhecer os ribeirinhos, os quilombolas, eu conheci a tribo no Amazonas, eu conheci o Peru, foi o toque no Peru, conheci o Chile, conheci muitos lugares pelo Brasil, e depois eu conheci o Chile, conheci o Peru, em Huancay, Selva Central, onde desenvolvi um trabalho, e depois disso a agência parou as atividades e eu por um tempo fiquei trabalhando no Brasil, e depois Deus me levou de volta para o campo, onde eu estou retornando para o Peru, hoje na região de Cusco, não mais na região de Huancayo, tá? Porque Huancayo é bem longe daqui. Então o que acontece? Meu irmão, minha irmã, o campo missionário está precisando demais de você. Você tem uma ideia, aqui na nossa região, aqui na selva de Cusco, existem muitos povoados, que existem cristãos, que quando eles vão para a cidade, eles ficam em casa de amigos, ficam na casa dos pastores, ficam na casa dos irmãos, e no campo missionário até o padre tem que ser missionário. Você tem uma ideia, na África, se o padre não prega e não vive o que está pregando a palavra, a salvação em Jesus, ele lá é morto, tá? Não é essa gracinha que mostra, não, tá? Aqui ainda existe uma organização católica bem formada, assim como no Brasil, e eles procuram dominar certas regiões, mas o evangelho, aqui nós estamos precisando muito de pastores, pessoas que atuem em várias áreas. Você tem uma ideia, esse final de semana estivemos com um congresso de missões sobre tribos indígenas aqui, eu não sabia de muita coisa que foi explicado, foi maravilhoso. O pastor Juan Carlos, estou editando os vídeos, essa semana estou colocando na internet, vou colocar aqui no grupo também.
Foi maravilhoso, ele explicou muito bem. Eu não sabia que existia tantas línguas aqui no Peru, eu pensei que era só o Quechua, existe o Maquinguenga, existe outros mais etnias. Cada povo, cada cultura é um campo missionário, é um país dentro do país. E como você vai atuar? Esses indígenas precisam receber Jesus, eles querem receber Jesus. Existe tribos que precisam de Jesus, precisam que o evangelho, quando chega, dá paz, dá alegria, e tira eles de várias religiões, vários conceitos errados, que eles sabem que estão errados, que não estão certos. Então há uma carência no campo. Precisa-se demais de pregador evangelho. O que eu te aconselho? Agora eu quero te falar o seguinte. Já te falei sobre a realidade que a formação do missionário começa em Jerusalém, para depois seguir em Samaria e em confins do mundo. Então, se você não faz nada na sua igreja, comece a atuar na sua igreja, comece a disponibilizar, se entregar na sua igreja, para poder... mas minha igreja tem um monte de defeito. Gente, Jesus não pregou a igreja. Então procure uma igreja onde você se sinta bem, uma igreja que seja missionária, porque no Brasil existem muitas igrejas, muitas denominações que não são missionárias, tá? Não são missionárias, por incrível que pareça, são assim, tá? Algumas até falam que missões são no mundo todo, mas não envia ninguém, tá? Quando envia, quem envia é o próprio pastor, para o pastor fazer o turismo evangélico, o turismo missionário que eu falo, né? E aquela história, ir no campo para pregar uma palavra e depois ir embora, e depois? E depois da formação do discípulo, depois do ensinamento dessas pessoas que aceitaram Jesus, elas precisam de apoio. Então, se você não fez aí na Jerusalém, aí na sua igreja, um discipulado, não participa da escola dominical, não forma grupo de estudos, você acha que no campo vai ser fácil? Não vai ser. Porque aqui, quando eu aprendi o seguinte, este final de semana, para você ter uma ideia, eu vou estar em Cusco, num congresso sobre plantação de igreja. Eu quero estar lá, porque eu, apesar de já ter formado 2 igrejas aqui no Peru, eu quero aprender mais. Quem está submisso à palavra de Deus, e quanto mais você está atuante no campo, mais você está carente de aprender mais. Então quando vem essas pessoas perto de você, aí perto da sua igreja, que vai falar do estudo, não culto de missões, que nada tem de missões, são pregações, são falar em mistério, não digo, não sou contra isso, tá? Eu sou pentecostal, mas eu falo uma coisa, isso não é consolo para o cristão. Mas a vida no campo missionário é outra, é de atuação, é fazer faxina, é cortar madeira, é limpar terreno, é fazer faxina na igreja. Então volto a falar, se você não faz na sua Jerusalém, você não vai fazer no campo missionário. Então evite sofrimento. Aí eu quero falar uma outra coisa sobre o campo missionário. Existe um monte de coisa que depende no campo missionário. Além da carência do evangelho, no campo missionário, né, você trabalha constantemente. Às vezes você vai em vigília, você vai em visita, você vai falar com pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão em situação deprimente. Muitas vezes não é fome, mas é fome da palavra de Deus. Então, nós temos aqui o mundo todo, o grupo é formado com esse objetivo, a gente está funilando o grupo, e o grupo é até engraçado, né? A gente começou a funilar o grupo, e o grupo está crescendo mais violentamente. Né? Porque estamos trazendo testemunhos de consolo, alguns vídeos de pessoas tendo experiência com Jesus. Isso é maravilhoso, isso faz eu chorar. Eu quando vejo assim, Jesus, eu quero me entregar, eu quero me gastar para a obra, tá? E aí aquela história, você esquece de querer ter carro, ter casa, e você carrega uma mochila e vai para o campo. Tá? A maior aventura de um cristão é o campo missionário, onde você... Gente, não existe dinheiro que pague. Quando você vai numa família, explica Jesus para elas, ensina quem é Jesus e continua dando estudo, acompanhando aquela família, e aquela família se converte ao evangelho e se converte numa força no evangelho, que ela sai gritando para os outros, Jesus é bom, Jesus... Aí você fala, eu não ensinei isso. Eu tive essa experiência aqui em Tchauliai. Eu fazia estudos na formação da igreja, comecei com estudos, e aí uma senhora que estava participando, ela era uma bruxa, pra você ter uma ideia, e ela conheceu Jesus e entendeu quem era Jesus, tá? Entendeu quem era Jesus, através do livro do estudo de Romanos, tá?
E ela depois começou até pro padre. O padre queria, sabe, acharcar ela novamente. Ela falou, não, Jesus não está aí não, Jesus está assim. Ela falou, quem está ensinando isso, pastor? Ah, aí mais uma coisa, né? Ele ficou com raiva e tudo mais, mas não existe preço que pague a conversão de uma vida, tá? Não existe preço que pague onde você vê a transformação. E no campo missionário acontece isso com muito mais força, tá? Com muito mais intensidade. As pessoas, quando aceitam Jesus, aceitam mesmo. Existe um povoado aqui onde um filho foi para a cidade, aceitou Jesus, conheceu Jesus, aceitou Jesus. Quando voltou, a sua mãe era líder de comunidade campesina, tá? Ela viu a transformação no filho, ela quis saber mais Jesus, ela começou a perguntar para Jesus, ela foi ao pastor, claro que o filho dela não sabia, foi ao pastor Edwin e ele explicou Jesus para ela se converteu a tal ponto que ela formou uma igreja numa região aqui num povoado muito distante. E sabe o que aconteceu? O povoado ao redor, tá? Que era extremamente católico, foi contra ela. Você acha que aceitou ela de abraço? Não! Começou a rechaçá-la, começou a brigar, começou a xingar, começou a desprezá-la. Ela falou, não, eu tenho Jesus no meu coração. E muitas vezes a gente deixa de falar isso, de bater no peito que temos Jesus, e nós vemos uma pessoa aceitando Jesus dessa forma e declarando Jesus na sua vida, diante de todo mundo da família dela, sendo contra ela. Isso é pregação do Evangelho, isso é pregação de Jesus. Então, vamos parar com essa brincadeira do Evangelho. O grupo de missões pelo mundo vai ficar nesse, até quando permitirem, porque eu não sou dono do grupo, tá? Eu sou administrador do grupo, e me colocaram na minha mão e eles estão aprovando até agora o que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo o que é diante de Deus, deixando a própria palavra. Então agora eu quero falar alguma coisa a mais para você, o que nós temos pretensão. Eu estou em contato com o fundador do grupo, alguns pastores, algumas agências. Nós vamos fazer a primeira conferência, tá? Para pastores de campo missionário, como eles utilizarem o grupo para desenvolver o seu ministério, porque muitos pastores no campo, na África, Moçambique, em Guiné-Bissau e outros países mais, não sabem como atuar com a internet para promover o seu ministério. Acha que você vai numa postagem, mostra a foto de um monte de criança lá, arranhenta, suja, e a criança está passando fome. Isso não é bênção, tá? Jesus não deixa ninguém passar fome, não deixa. Teve uma postagem aqui no grupo que um pastor de Moçambique falou, os crianças estão passando fome, manda oferta. E aí eu cheguei para ele e falei assim, chamei ele em particular, falei, que história é essa? A criança passava fome. Nós só tínhamos biscoitinho para dar para as crianças, não tinha pão para dar. Falei, mas faltou? Mas não faltou, mas eu queria dar mais. Você queria dar mais. Ótimo que você queria dar mais. Mas não é dizendo que estava passando fome? Estava. Porque se ele falasse estava, eu ia aos pés de Jesus e falava, vamos orar agora, brigar com Deus. Deus só deixou um servo do Senhor, uma obra do Senhor, passar fome. E não passa. Passa limitação, mas não fome. Tá? Então a gente vai fazer a primeira conferência aqui com os fundadores também, de explicar como desenvolver o seu ministério na internet para promover o seu ministério, tá? Dando segredos nossos, dos fundadores, para que possam, que todos os administradores são missionários que estão no campo. Eu estou no Peru, o fundador do grupo ele está na Europa, para você ter uma ideia, entende? Então quando você vê os cultos aí em inglês e português, é da igreja dele lá, entende? Então o que acontece? Nós devemos fazer. Então vamos começar a fazer isso. Eu vou chamar todos os irmãos para que possa estar vamos fazer no Zoom particular para pastores, tá? Para desenvolvimento de obreiros, missionários que estão no campo, para como desenvolver o seu ministério na internet. E após isso vamos começar a desenvolver um envolvimento missionário. Aí vai ser aberto para todo mundo no grupo. A gente vai começar a fazer lives, encontros particular, não vai ser público, não vai ser em live aberta, vai ser de repente em algum aplicativo aí fechado, tá? Para que as pessoas possam conversar. A gente vai conversar com vocês que estão aqui no grupo, que participam, atuam no grupo, que queiram saber como se envolver com missões. Porque ainda que temos 73 mil pessoas, nem 1% atua, você vê as postagens aí que às vezes tem 2, 3 mil pessoas dando like, mas são 73 mil, ou seja, nem 1%
realmente participa no grupo, às vezes nem está mais no grupo, de repente está com outra conta de e-mail, está outra conta no Facebook e está lá registrando no Facebook, mas vamos começar a desenvolver trabalho. Então vou chamar os administradores para começar a chamar a um a outro para contarmos a sua experiência, para que essas pessoas saibam como desenvolver e atuar com você, para você saber como envolver-se no campo missionário. Porque missões se faz com os pés do que oram, com as mãos do que ofertam e com os pés do que vão, tá? Com os joelhos do que oram, com as mãos do que ofertam, com os pés do que vão. E aqui até o missionário falou, com aqueles que não atrapalham a obra, é verdade, né? E os multiplicadores, tem aqueles que trabalham na divulgação de ministérios, isso é uma bênção, tá? Isso precisamos muito de divulgação, então nós vamos começar a fazer encontros virtuais aqui no grupo, para trazer os missionários do grupo para as pessoas com essa característica. Vou preparar primeiro esses pastores para poder participar, só vão participar desses encontros, dessas atuações, pastores que participaram do encontro de formação, tá? Para saber como desenvolver o trabalho realmente, porque tem tudo uma preparação, meu irmão. Tem tudo uma preparação. Eu tenho que fazer uma página na internet, mostrar as fotos, não é pedir oferta ali, fazer encontro, mostrar a pregação da palavra, não é só mostrar foto de criança suja, arranhenta, que vai mobilizar, não. Tem que mostrar a realidade, porque muitos crentes estão crescendo e muitos empresários sabem quando é mentira, quando é exagero. Então nós temos que... E outra, como cristão, nós não podemos falar mentira, tá? Nós não podemos mentir. Principalmente missionários, tá? Eu quando vejo algum exagero de algum pastor missionário em qualquer lugar do mundo, eu chamo ele em particular e falo, que é isso, meu irmão? E tem gente que não me responde, sabia? Tem gente que não me responde. Tem gente que não responde minhas perguntas. Olha, quero conversar com você para te ajudar. Tem gente que queria fazer live explicando a Bíblia e tudo mais, mas quando eu fui chamar ele sumiu. Tinha medo, achando que eu ia recriminá-lo. E não é assim. Tá? Então, meu irmão, esteja orando, esteja participando do grupo, seja um promotor de missões. Você não faz missões, você ajuda com a oferta, ainda que seja com R$1, ajude a oferta. E nós, missionários, temos que dar condições para vocês enviar a oferta. Tá? Então é isso que eu vou falar com os pastores, de como fazer essa transferência, porque não é chegar sem dar o WhatsApp e mandar pelo Western Union e tudo mais, não é assim. O missionário tem que ensinar vocês como enviar oferta para nós, tá? Condições de transferência, tá? Porque existe muita lei para sair dinheiro de cada país, tá? E tem país que não entra, não sai dinheiro. Tá? Para você ter uma ideia, eu estive em Angola não sai dinheiro, nem moeda de lá, eles tiram até o seu bolso para ver se você está carregando moeda, não leva, eles não deixam sair nota nem moeda de Angola, entende? Então você tem que saber, nós missionários temos que ter essa preparação para como fazer, nós vamos fazer isso constantemente com os pastores, e vamos fazer encontros fechados, tá? Com pessoas que queiram ser promotores e envolvidos com missões. Tá? Então a gente vai chamar 1, 2, 3, 4 para falar nessas lives quando for aberta, tá? E vocês vão aprender o que é envolver. Cada ministério vai se apresentar o seu trabalho, o que está fazendo e como ajudar, tá bom? Então, meu irmão, o objetivo do grupo, mais uma vez eu falo, é mostrar o trabalho evangelístico e o trabalho missionário. É testemunhar do que Jesus está fazendo pelo Brasil e pelo mundo, tá? E outra coisa, trazendo mensagem de consolo, tá? Porque nós mesmos, nós missionários que estamos no campo, às vezes sentimos saudades de ouvir uma mensagem de consolo. Nós precisamos também de ser consolados, tá? Às vezes eu preciso ouvir uma mensagem. Aqueles vídeos que eu coloco me toca muito o coração. Então, ou seja, precisamos ter o grupo. Não quero mensagem. Ah, você vai para o inferno se não aceitar. Não tem esse tipo de mensagem. Ah, não, que vamos... Existe profetada. Não vai ter. Nós vamos fazer um trabalho sério. Queremos levar o grupo a uma formação de promotores, intercessores, ofertantes sérios, com ministérios sérios na obra do Senhor, tá? Uma vez teve um irmão que chegou no grupo lá, pediu uma postagem, me ajude para comprar um violão para fazer a obra. Misericórdia, né? Então é aquela história, existe todo tipo de pessoa. Vou colocar minha rádio para promover, para colocar aí, porque eu falo de Jesus. Não, desculpa, tem comércio com isso. Então até esses programas de rádio ou de vídeo que começa com propaganda, a gente está cortando, tá?
Porque às vezes o missionário, a pessoa que está fazendo a obra, não está ganhando nada. Essa rádio não envia dinheiro para o campo missionário. Então por que quer se aproveitar de vocês? Então a gente vai estar trabalhando numa coisa séria. Então vamos levar um nível, o grupo de missões pelo mundo, a um nível um pouco maior. Tá? Fazendo encontro, fazendo lives, fazendo explicação para formar promotores e... de repente pessoas que queiram ir no campo, queiram visitar o campo, de repente você quer conhecer o Peru, você quer conhecer a selva aqui, você vai ser bem-vindo, né? De repente ficar uma semana nas suas férias aqui no Peru, né? Você quer ir para Moçambique por umas férias, ter uma experiência. A melhor coisa para você saber o que é missões é você estar perto do missionário, vendo a obra missionária. Aí você vai descobrir que o que se faz aí na sua igreja se faz aqui também. Só que aqui com outro povo, com outra realidade diferente. E Deus usa a gente para formar igrejas. A gente vê locais que precisam de evangelho, às vezes uma igreja, e precisam formar obreiros, precisa ter muita carência. Tá bom? Então, que Deus te abençoe. Foi um pouco longa essa live, mas eu vou deixar o vídeo para que todos possam assistir. Deixe seu comentário aí, possa comentar respeitosamente e participe do nosso grupo, que nós queremos trazer muito mais envolvimento para que você possa envolver conosco, com os missionários que estão agregando no grupo aqui, tá? E trazer coisa séria, tá? A gente não vai deixar gente que se diz que é agente missionário ou agência missionária e são abusadores. A gente não vai deixar, porque a gente sabe quem é quem, tá bom? Que Deus abençoe, que o Senhor faça tocar em seu coração para que você possa se envolver cada vez mais com missões, que você possa ser um esteio. Precisamos de pessoas que segurem as cordas para a gente ir mais longe, para a gente enfrentar dificuldade. Tem coisas que a gente não pode falar publicamente, tem que falar particularmente. Tanto é que eu tenho um grupo particular de intercessores, onde lá eu falo dos meus desafios, na minha luta, porque se eu falar em publicamente, você pensa, você fica contando problema. Então, a gente tem um grupo, precisamos levantar pessoas que orem pela gente, empresários que invistam no campo missionário, dê uma oferta, né? Pessoas que estejam envolvidas com isso e pessoas que queiram se preparar, tenham o toque e se preparem através da nossa experiência, nossas dicas para se preparar para vir para o campo. Você vai ser muito bem-vindo. Jesus está chamando até hoje missionário no campo. Eu acredito numa profecia de muitos anos atrás que eu ouvi uma vez, que o Brasil é um celeiro de missionários, é verdade. Eu acredito nisso e eu sou fruto dessa visão. Brasil é celeiro de missionários. Vamos enviar missionário. O Brasil vai enviar missionário para todo mundo. E já existe em todo mundo brasileiro. Mas precisamos de pessoas sérias, pessoas que façam um trabalho e construam um ministério, uma obra clara, consciente, e para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade. Então aguarde aí, vai ter novidades no grupo. Que Deus te abençoe.